E estamos ao vivo mais uma vez, dentro de instantes aqui do estúdio da Band Amazonas, o debate com os candidatos a governador para o Amazonas. Todos já presentes aqui no nosso estúdio, os 5 candidatos Eduardo Braga, Chico Preto, Marcelo Ramos, Abel Alves e José Melo já presentes aqui e prontos, como você vê na imagem, para o nosso debate dentro de alguns minutos. Mas antes, vamos ver como foi a chegada dos candidatos há poucos instantes, todos eles saudados e aplaudidos por seus correligionários que estão lotando aqui à frente do estúdio da Band em Manaus. Vamos às informações do repórter Israel Yasser. Boa noite. O primeiro candidato a chegar aos estúdios da TV Band é o candidato Abel Alves. Candidato, qual a expectativa para o debate hoje? Não é só chegar primeiro no estúdio, mas também chegar ao governo do estado como primeiro. A expectativa é muito boa, afinal de contas essa é a democracia. E nós pela primeira vez estamos disputando o cargo de governo e vamos colocar as nossas propostas. O segundo candidato a chegar às dependências da TV Band é o candidato Chico Preto. Candidato, o que o senhor pretende abordar? Quais temas o senhor pretende abordar no debate? Boa noite às famílias de todo o Amazonas. Eu digo que a eleição começa nesse exato momento. O primeiro debate é fundamental para que as pessoas conheçam o histórico do candidato e conheçam as propostas que lhe movem nessa caminhada rumo ao governo do estado. Nós vamos mostrar durante o debate propostas para a saúde, que está na UTI, propostas para a educação, propostas para o desenvolvimento, segurança pública e, acima de tudo, propostas para o enfrentamento ao uso e abuso de drogas. O terceiro candidato a chegar às dependências da TV Band é o governador José Melo. Governador, qual a expectativa para o debate hoje à noite? Expectativa muito boa. Acho que hoje nós vamos fazer um debate de alto nível, discutindo as nossas propostas. Afinal de contas, o Amazonas não aceita mais uma campanha que não seja uma campanha de alto nível. A prova que nós demos de maturidade para fazer a Copa do Mundo mais bem avaliada do Brasil faz com que esse povo mereça uma campanha de discussão de propósito. Quarto candidato a chegar às dependências do estúdio da TV Band é o senador Eduardo Braga. Senador, quais as propostas, o que o senhor pretende abordar no debate? Queremos falar sobre desenvolvimento econômico, social, a responsabilidade sobre a saúde, sobre a educação, políticas sociais que possam ajudar as pessoas a melhorar as suas vidas. Afinal de contas, esse é o objetivo de toda a nossa luta. O último candidato a chegar às dependências da TV Band é o candidato Marcelo Ramos. Candidato, o que o senhor pretende abordar? Qual a expectativa para o debate hoje à noite? Boa noite. Hoje é um momento fundamental para a democracia. Hoje não tem marqueteiro, hoje não tem tempo de TV diferente, hoje não tem computação gráfica. Hoje vale a verdade. E eu digo a você, hoje o Amazonas vai conhecer um homem que tem coragem e afeto suficiente para construir um novo caminho para o povo do Amazonas. Obrigado, candidato. Band Eleições 2014. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Começa agora ao vivo pela Band Amazonas e também pelo site da Band Amazonas na internet, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado do Amazonas nas eleições 2014. Eu sou Otávio Sesc Júnior, jornalista do grupo Bandeirantes de Comunicação e serei o mediador desse primeiro duelo entre os candidatos aqui pela TV. Agradeço a presença dos 5 candidatos neste momento que comparecem para trazer os seus programas de governo para os eleitores do Amazonas. Inicialmente, eu gostaria de destacar que esse encontro estava previsto para acontecer no último dia 14, mas por decisão da direção do Grupo Bandeirantes de Comunicação, foi adiado em todos os estados após a trágica morte do então candidato à presidência, Eduardo Campos, no litoral paulista, vítima de um acidente aéreo. Esse encontro renova o compromisso da Band em abrir espaço à livre discussão de ideias entre aqueles que pretendem governar o estado. Também é importante destacar que as regras desse debate foram definidas em comum acordo com os partidos políticos em reunião realizada no dia 8 de julho e que foram homologadas no Tribunal Regional Eleitoral.
Segundo a determinação do Tribunal Regional Eleitoral, a Band Amazonas decidiu realizar o debate com os 5 candidatos presentes aqui que têm representação na Câmara Federal. Portanto, participam aqui esta noite 5 dos 7 candidatos ao governo do Amazonas. Os demais também tiveram a oportunidade de expor suas ideias e projetos no programa Band Cidade Entrevista, exibido aos sábados. Conforme sorteio prévio, recebemos aqui no estúdio os candidatos Eduardo Braga, da coligação Renovação e Experiência, formada pelos partidos PMDB, PP, PT, PDT, PTB, PPS, PRB, PSDC, PPL e PC do B. Candidato, muito obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado. Também temos a presença do candidato Chico Preto, do PMN, o Partido de Mobilização Nacional. Boa noite, candidato. Obrigado pela presença. Obrigado. Marcelo Ramos, candidato do PSB, o Partido Social Brasileiro. Boa noite, candidato. Socialista. Socialista Brasileiro. Corrigido. Boa noite. Temos Abel Alves, do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Boa noite, candidato. Boa noite. E temos também o candidato José Melo, da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, formada pelos partidos PROS, DEM, PSL, PTN, PSC, PRB, PRTB, PHS, PTC, PV, PRP, PSDB, PEN, PSD, SD e PT do B. Boa noite, candidato. Boa noite, Otávio. É um prazer recebê-los aqui. Prazer nosso. Entre as regras do debate, eu quero esclarecer que ofensas pessoais podem provocar direito de resposta. Em comum acordo com os representantes dos candidatos, foi definido que o candidato ofendido terá no mínimo 1 minuto para o direito de resposta ou tempo equivalente à ofensa, desde que ela seja superior a 1 minuto. Eu gostaria de deixar claro aos candidatos que eu tenho uma comissão para analisar os pedidos de resposta e a confirmação do pedido ou não será dada através do ponto eletrônico que eu tenho aqui. Gostaria também de destacar que o debate tem tradução simultânea por Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. E também tem transmissão simultânea pela internet no site band.com.br/Amazonas. E vamos então ao nosso primeiro bloco. Vamos dar início a este primeiro debate dos candidatos ao governo do Amazonas, disputando as eleições de 2014. Por ordem de sorteio que vou fazer nesse primeiro bloco, os candidatos terão 3 minutos para se apresentar e fazer um discurso livre. E eu tenho aqui os 5 candidatos. Vou ao sorteio do primeiro, que fará a sua apresentação aos eleitores nesse debate. É o candidato Abel Alves. Pode ir, candidato. 3 minutos. Boa noite, Otávio Júnior, mediador. Boa noite, senhores candidatos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, querido povo do interior do Amazonas e da capital de Manaus. Eu quero, antes de tudo, fazer um protesto. Protesto não contra a emissora, mas o protesto contra as leis que não permitiram e que não permitem, neste momento, termos aqui outras candidaturas de trabalhadores que engrandeceriam, eu tenho certeza, o debate. São os companheiros Navarro, do PCB, com o número 21, e o companheiro Herbert Amazonas, com o número 16. Quero lamentar profundamente que, neste debate e no momento atual político, não tenhamos uma mulher disputando a candidatura, o posto de governadora do Amazonas. Isso é lamentável porque a mulher amazonense perde a oportunidade de ver e de ter alguém que possa dar continuidade à sua luta em favor das melhores condições, não só inserção social, de trabalho, mas de respeito à sua condição de mulher.
É lamentável isso. Esperamos que futuramente possamos ter uma mulher disputando o governo do Amazonas. Eu sou um político que, desde 18 anos de idade, fui eleito vereador do município de Tefé pelo PTB. De lá, já aqui na faculdade, depois indo para Recife, estudei e me formei naquela faculdade e, em 63, trabalhei com o governo Miguel Arraes. Fui assessor jurídico sindical. E aqui também quero prestar as minhas homenagens à família Arraes, no falecimento de Eduardo Campos, uma grande perda irreparável para a democracia, pela liderança nova que surgia neste país. Fui, depois, com o golpe, perambulei por este Brasil e terminei como juiz de direito de Fonte Boa. Infelizmente... Candidato, tempo esgotado. Muito obrigado. Seguimos então com o nosso primeiro bloco, onde os candidatos se apresentam, cada um com 3 minutos, com o nosso cronômetro em regressivo a partir do início da fala dos candidatos. O segundo candidato a falar é o candidato Chico Preto. Boa noite aos candidatos, boa noite às famílias do Amazonas. Eu sou Chico Preto, sou amazonense de Manaus, tenho 45 anos, sou casado com a Silvana, pai do Antônio e da Mariana. Para minha família, um beijo. Somos cristãos e sou um cidadão de classe média. Além disso, sou microempresário e sei a dificuldade, sei o suor que é você gerar emprego e pagar tributos nesse estado. Eu tenho 18 anos de vida pública. Fui vereador por 2 vezes na cidade de Manaus, fui o presidente da Câmara Municipal de Manaus, fui secretário de Estado e estou concluindo meu 2º mandato de deputado estadual. E aceitei o desafio chamado pelo Partido da Mobilização Nacional e chamado pelos homens e mulheres da minha geração de construir essa candidatura de uma terceira via real, verdadeira, para administrar esse Estado. Trago comigo a experiência e a maturidade de quem sabe reconhecer os avanços que foram feitos pelos governos anteriores, mas tenho comigo a clareza e o foco nos problemas e desafios que o Amazonas enfrenta nesse momento, e a ousadia e a disposição e a coragem para enfrentá-los a partir de janeiro de 2015. Tenho comigo também a juventude e a disposição de administrar fora de gabinete, de mangas arregaçadas, ao lado de empresários, de trabalhadores, de famílias desse Estado, dialogando e construindo as soluções que esse Amazonas precisa. Mas, acima de tudo, eu quero ser governador do Estado para dar às famílias do nosso Estado um caminho que hoje não possuem. Eu quero falar com você que está me vendo, você que enfrenta nesse momento o desafio de ter um filho, um parente com dependência química. Quero falar para você que sabe que alguém ao seu lado também enfrenta esse desafio. Está na hora do governo do Estado apontar um caminho e ter sensibilidade e ajudar as famílias do Amazonas a enfrentar pela prevenção esse desafio. Eu quero fazer com você o PAC da família. Nenhuma escola desse Estado estará fechada a partir das 5 horas da tarde. E você que mora em Manaus ou que mora em qualquer outro município do nosso Estado do Amazonas, você vai ter as escolas do Estado abertas para que você possa fazer a prática desportiva e ter o auxílio espiritual, o auxílio de assistência social, o auxílio de psicólogos para enfrentar junto conosco esse desafio. Mas também quero ser governador do Estado para enfrentar ao lado de você a saúde, a segurança e a infraestrutura desse Estado. O Amazonas é um dos estados mais incríveis desse mundo. Muito obrigado. Muito prazer, eu sou o Chico Preto. Tempo esgotado, dentro do tempo. Próximo sorteio, próximo candidato, 3 minutos para a apresentação nesse primeiro bloco do debate dos candidatos ao governo do Amazonas. Agora para o candidato Eduardo Braga. 3 minutos.
Boa noite, Otávio. Boa noite, candidatos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você que está nos assistindo e permitindo que nós possamos adentrar a sua casa para falar de propostas, programa de governo e, acima de tudo, a esperança de podermos fazer com que o Amazonas melhore e que a sua vida possa melhorar. Nosso programa de governo foi construído por mim e pela companheira de chapa, a Rebeca, ouvindo a população. Começamos há 8 meses atrás, caminhando esse estado em todos os municípios com o programa PMDB Ouve Você. Você pôde apresentar suas propostas, contribuir e construir um programa de governo que é uma obra em construção. Mais do que isso, nós estamos com a nossa experiência, identificando grandes desafios que precisamos enfrentar, como a questão, por exemplo, da segurança. Não dá mais para que o Amazonas possa ter uma polícia que é temida pelo seu povo. Uma polícia que, segundo pesquisa do Datafolha, mostra que ela é uma polícia que não traz segurança pública. As pessoas não confiam na polícia. Os comerciantes estão atrás das grades e, enquanto isso, o Amazonas tem um programa que é uma boa ideia, mas que lamentavelmente não funciona, e eu tenho certeza que nesse debate vamos discutir. Fazer um enfrentamento sobre o tráfico de drogas, fazer com que tenhamos uma ação firme nas nossas fronteiras, em ação cooperada com a Polícia Federal, as Forças Armadas, para trazer segurança para a sua casa e para a sua família. Ao mesmo tempo, construir uma política pública na saúde que acabe com essas filas intermináveis nas nossas policlínicas, que foram construídas por mim, mas que, lamentavelmente, neste momento, você é obrigado a ir nas madrugadas à busca de uma consulta especializada que, via de regra, não chega nunca. Para você que está nos nossos hospitais, sofrendo com desabastecimento de medicamentos, químicos cirúrgicos e numa fila interminável para cirurgias eletivas. Falar também para você sobre o modelo de desenvolvimento. Conquistamos mais 50 anos para a Zona Franca de Manaus, mas o amazonense quer mais. O amazonense quer alternativas para o polo industrial de Manaus. O amazonense quer novos modelos de desenvolvimento no interior do estado do Amazonas, para que nós possamos levar política de emprego, renda e esperança para o povo do interior. Ao mesmo tempo, quero falar das políticas públicas sociais, para fazer com que as pessoas efetivamente sintam a sua vida melhorar. É assim, ouvindo as pessoas, construindo programas de governo e propostas, como o Prosamin, que lamentavelmente está andando muito devagar. Nós queremos melhorar a sua vida e construir um futuro melhor. Para isso, eu quero pedir o seu voto, para mim e para a Rebeca. O nosso número é 15, o número que representa experiência e renovação. Muito obrigado, candidato. Vamos então a mais um candidato nesse primeiro bloco, 3 minutos para a apresentação de cada candidato. Agora, pela ordem e sorteio, candidato José Melo. Pode ir, candidato. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Otávio. Inicialmente, quero agradecer a Deus pela oportunidade deste momento. Quero agradecer à emissora também pela oportunidade, desejar a todos os candidatos muita sorte nesse debate. Hoje pela manhã saí de casa e fui ao Morro da Liberdade. E lá cumprimentei várias pessoas e encontrei lá a dona Francineide. A dona Francineide, que veio de Tefé, filha de um produtor rural, e mora num apartamento construído pelo nosso governo. Fiquei muito alegre de ver, estampado no rosto da dona Francineide e dos seus filhos, a alegria de poder ter uma moradia digna. Eu me sinto muito feliz de poder participar de um governo que em apenas 4 anos fez muito mais do que muitos outros que tiveram muito mais tempo do que nós tivemos. Igual a dona Francineide, o nosso governo fez muitas alegrias a outras pessoas. E eu quero ser governador porque eu quero continuar esse programa de moradia para dar alegrias a muitas Francineides que tem aí espalhado pelo nosso Amazonas. Mas quero ser governador também para poder construir escola de tempo integral e poder dar a uma mãe a alegria de ver que através de uma escola dessa ela terá assegurado um futuro para os seus filhos.
Quero ser governador também para dar continuidade ao programa Ronda no Bairro, para que com isso possamos dar uma garantia melhor à segurança pública. Mas não só em Manaus, na sua expansão, mas levar o Ronda no Bairro também para o interior do estado. Quero ser governador também para poder melhorar cada vez mais os serviços de saúde, poder levar muito mais serviços de saúde para as pessoas, para que a gente possa minorar o sofrimento dessas pessoas. Mas eu quero ser governador também para implantar políticas públicas na área social que sejam capazes de melhorar a vida das pessoas. Mas eu quero ser governador também para levar ao homem e à mulher do interior uma nova alternativa econômica, pela via daquilo que Deus colocou em nosso estado. Criar um polo gás químico e petroquímico, criar peixe em cativeiro, criar uma política capaz de gerar emprego e renda e distribuir melhor o interior. E mais importante do que isso, o nosso governo, além de ter feito tudo isso, não envergonhou o povo do Amazonas. Não conheço nenhum escândalo que tenha sido feito do nosso governo. O candidato não gastou o tempo todo, sobraram 10 segundos, mas fez a sua apresentação. Muito obrigado. E a última apresentação dos 5 candidatos nesse primeiro bloco, 3 minutos para o candidato Marcelo Ramos. Mudança. 80% dos amazonenses querem mudança. Você quer mudança. Você quer viver um novo caminho, um caminho seguro, transformador, que faça com que a riqueza gerada pelo suor do teu trabalho, que faz do Amazonas um estado riquíssimo, entre pela porta da tua casa. Infelizmente, nos últimos 32 anos, o grupo que governa o Amazonas não foi capaz de cumprir essa missão. O grupo que governa o Amazonas há 32 anos concentrou renda, constituiu fortunas, mas não mudou a tua vida, meu amigo, minha amiga que nos assiste. E esse grupo tem 2 representantes aqui. 2 representantes que praticam nessa eleição o que eles praticam há 32 anos. Simulam uma briga, dividem o povo do estado do Amazonas, um persegue o prefeito que apoia o outro persegue o empresário que apoia um. Quando passa a eleição, meu amigo e minha amiga, eles se abraçam como já estiveram abraçados no passado. O candidato Melo foi secretário do candidato Eduardo. O candidato Eduardo apoiou o governo do candidato Melo durante 3 anos e meio. Só descobriu agora que ele é oposição e que ele tem divergências com o atual governo. Não é isso que muda a sua vida, meu amigo. Essa briga simulada não acaba com a fila do Adriano Jorge por uma consulta. Essa briga simulada não diminui o número de homicídios no Amazonas. Essa briga simulada não faz entrar pela porta da tua casa uma saúde digna, uma educação de qualidade, uma segurança eficiente e, acima de tudo, geração de emprego e renda para que tu possa sustentar a sua família com dignidade. É preciso unir o Amazonas. Eu tenho a coragem e a independência necessária para enfrentá-los. Tenho a experiência de quem reconhece que não sabe tudo, porque o governo do eu tem nos feito muito mal e nós inauguraremos o governo do nós. O governo dos melhores, o governo dos melhores de todos os partidos, o governo dos melhores da academia, o governo dos melhores do povo, de todos aqueles que querem o bem desse estado. O nosso governo não terá secretaria de partido, terá secretarias de competências e de metas, porque é isso que o Amazonas precisa. Eu sou um amazonense, tenho 40 anos, sou filho de um parintinense com uma manauara. Tudo que conquistei na minha vida foi fruto de estudo, trabalho, fé e amor ao próximo. E são esses valores que me fazem colocar em risco o mandato de deputado estadual para oferecer a ti uma alternativa real de mudança transformadora e segura para o povo do Amazonas. Eu sou o Marcelo Ramos, eu sou o candidato da Marina e o meu número é 40. Muito obrigado, candidato. Vamos terminando, então, esse nosso primeiro bloco, onde os candidatos tiveram 3 minutos para as suas apresentações. Voltamos depois do intervalo com o próximo bloco, onde candidato pergunta para candidato. Band Eleições 2014.
Debate Eleições.